amados, graça e paz. Quero desejar um feliz ano novo para todos. Pastor, mas faltam 62 dias. Mesmo assim, que em 2023 você prospere. Que a sua família consiga resolver os desajustes relacionais. Que o seu casamento seja mais terno e amoroso. Que seus estudos na escola ou na faculdade decolem. E assim você não precisa pedir, ei, me ensine isso aqui. Mas você possa dizer, ei, está com dificuldade, eu te ensino. Que o seu coração seja mais generoso, que você cresça em santidade e no temor do Senhor, que honre mais a Jesus Cristo como seu Deus. Quando já pensaram alguma coisa assim no dia 31 de dezembro? Quanto daquilo que você desejou dia 31 de dezembro de 2021, você alcançou nesse ano de 2022? Muitos desejos legítimos, mas que ficaram pelo meio do caminho. Às vezes na primeira semana, do ano. Para muitos, entra ano e sai ano, nada muda. Que tal fazer alguma coisa para chegar até o novo que Deus tem para a sua vida? Uma das primeiras atitudes é não esperar a virada do ano para decidir alguma coisa. Se aquilo que você precisa é importante, para que esperar? Por que não começar hoje? Tem gente que fala assim, estou esperando as eleições, pastor. Dependendo de quem for eleito, 2023 vai ser bom ou vai ser ruim? Tem uma certa verdade aí, talvez para a nação, mas a nossa vida não depende de quem se assenta no posto mais alto lá no Planalto. A nossa vida está nas mãos de Deus. A nossa vida depende de Deus. Se a gente dependesse de quem está no poder, a gente estaria numa situação muito complicada. Seja lá qual dos dois será vitorioso nessa eleição. A gente está começando uma nova série, irmãos. A série chama-se Prepare-se. Prepare-se. Sim, prepare-se para mudanças. Tem uma família aqui que está se preparando para mudança para bem longe. O preparo já começou. Ai, dá até tristeza falando essas coisas. Prepare-se para coisas novas. Prepare-se para ser abençoado. Para um futuro qualquer, a gente não precisa se preparar. Mas para um futuro, aquele que Deus quer, a gente precisa se preparar. Sabe que no mundo ideal, onde a pessoa tem uma família estruturada, ela é financeiramente estável, comprometida com Jesus Cristo, a criança ela é preparada desde pequeno pelos pais. Os pais discipulam os filhos, matriculam numa boa escola, conforme vai crescendo, vai agregando novos cursos para desenvolver dons, descobrir novas aptidões, é inglês, é computação, é balé, futebol e tantas coisas. Só que a vida não acontece no mundo ideal, ou o seu é? Geralmente é caótico. E no meio do caos é preciso fazer decisões, boas decisões. Porque talvez a grande parte do nosso futuro é resultado das nossas decisões. Moisés
falando à nação em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida para que vocês e os seus filhos vivam. Olha só, a bênção, a maldição, a vida e a morte é decisão nossa. Eu e você decidimos muito da nossa vida. Alguém disse que 99% do nosso futuro é resultado das nossas decisões. Você escolhe, né? Que curso vai fazer, que emprego, com quem vai casar. Bom, depende, né? Às vezes a pessoa fala não, né? A gente escolhe 10 pessoas e todos os 10 falam assim, não, 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 não. Então você casa com alguém que dizer sim para você. Mas 1% talvez fica naquela categoria da soberania fechada de Deus. Às vezes você faz tudo certinho. Né? Você planta cebola e chega ali, Deus fala, opa, chega. Né? Vai nascer tomate aqui. E Deus decidiu. Né? Ele quebra os nossos planos. Isso acontece. Né? Ele fala assim, opa, chegou a hora da mudança. Pronto. Deus decidiu, está decidido. Josué, ele vai na mesma linha, capítulo 24, versículo 15, falando para o povo, depois que ele coloca aquele povo que viveu na época dos juízes, o povo que viveu no deserto, atravessa o rio Jordão, eles começam a tomar posse da terra prometida, e quando a coisa estava bem avançada, ele diz, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Escolha. A nossa vida é resultado de escolhas. Você está aqui porque você escolheu hoje. Estava conversando com algumas pessoas e alguns pastores também. Depois da pandemia, muita gente se acomodou. Né, muita gente, no começo, aquele desejo de voltar para os cultos, né, sentia falta. A gente foi acostumando. E aí falou assim, nossa, é muito gostoso cultuar a Deus, acordando 5 minutos antes, né, de pijama, né, com um cafezinho do lado, navegando no WhatsApp de vez em quando, e tendo algo que a gente pode chamar de qualquer coisa, menos de culto. Mas você decidiu vir, por isso você está aqui. A principal escolha que temos que fazer todos os dias é essa que Josué escolheu, servir ao Senhor. Tem gente que escolheu servir o Senhor ontem, e hoje já não serve mais, e amanhã muito menos. E Josué chega a falar o seguinte, olha, vocês escolham, a decisão de vocês. Eu fiz minha missão, eu coloquei vocês aqui dentro, ainda que todos vocês resolvam escolher outros deuses, eu e a minha casa, vamos servir ao Senhor. Era a decisão dele. Porque ele não era boi que vai com a boiada, que caminha com a tropa sem saber para onde e por quê. Ele conhecia Deus, ele amava a Deus, eu falei assim, eu já fechei com Deus. Hoje, os jovens, vocês jovens têm muita dificuldade de ir contra a maioria. Nós somos minoria, né? Nós somos uma minoria comprometida com Deus. Nas escolas, mesmo no trabalho, como é difícil. Você sofre represálias, perseguição, por não seguir o rumo deste mundo. Eu lembro que tempos atrás, quando o Yakiô estava querendo abrir novas frentes, o Hamilton disse, né, que tem um grupo, que eu não vou falar qual aqui, está sendo transmitido, falou assim, você tem que entrar, né, convidava, no começo era convite, aí ele percebeu, se eu não entrar nesse grupo, eles não vão dar o alvará, a licença para abrir.
né? Só que tinha algumas coisas que para mim era inegociável. Ele já tinha fechado. O negócio dele era: eu, a minha família, a minha empresa vamos servir ao Senhor. Essa é a escolha principal que a gente tem que assumir todos os dias. Aliás, nos dias bons é fácil a gente fazer boas decisões. Eu quero pensar nessa manhã, principalmente nos dias desfavoráveis, quando tudo vai contra, quando parece que Deus fechou as portas. E alguém que me inspira muito é José, aquele José do Egito. José, lá no Gênesis, conheceu a Deus em dias bons. Ele cresceu num tempo favorável, numa família estruturada. Bom, não sei se era bem estruturada, né? Ele tinha a mãe, a outra mãe e mais duas que não sei como é que ele chamava. Né? Tinha um pai com 4 mulheres, mas esse é detalhe daquele tempo. Ele era amado pelo pai. Aliás, ele era o preferido do pai. Quantos aqui são o preferido do seu pai na sua casa? Tem 2 filhos que são preferidos do pai. Ele era preferido. Numa família que não faltava dinheiro. Ele tinha tudo. Estava tudo muito bom. Até que um dia, o seu mundo desabou. Os seus irmãos o traíram e ele foi vendido como escravo. E aí a gente começa a ver o texto aqui, Gênesis 39, versículo 1 diz o quê? José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou dos ismaelitas, que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim, deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com a sua própria comida. José era alguém que sabia viver o seu momento. Ele aprendeu a tomar decisões, mesmo quando pouquíssimas decisões podem ser tomadas. Alguém fala, mas eu não tenho que decidir. Eu estou preso. Eu estou preso nessa situação. Em toda circunstância, você poderá e deverá fazer alguma decisão. José ilustra isso. É possível, em qualquer situação, nós temos decisões que podem ser tomadas. 16 séculos, mais ou menos, depois da vida de José, um outro que enfrentou uma situação complicadíssima foi João, um dos 12 apóstolos de Jesus. Né? João já estava idoso. Todos os colegas dele, essa é uma experiência triste dos idosos, né? Idosos geralmente é uma fase que você não aumenta amigos. Você começa a ir em enterro de amigos. A realidade é essa. E João, ele teve um dos amigos dele se matou, que era Judas, mais 10 que foram martirizados. E restava somente ele, velho. E nessa idade, o imperador romano, querendo calar a boca dele, o leva para ser exilado na inóspita ilha de Pátimos, onde não tinha nada. Até hoje não tem nada. Seu corpo envelhecido estava preso naquela ilha maldita, mas o seu espírito estava livre como nunca.
Sabe, irmãos, que foi nessa situação mais desoladora, pior da vida dele, quem sabe, depois de ver Jesus morrer, obviamente. Desoladora do ponto de vista humano. Foi nessa situação que os céus se abriram. E ele pôde ver coisas que nenhum outro humano pôde ver. Ele teve visões, ele viu e ouviu coisas que até é proibido para os homens falarem. Ali, ele escolheu escrever o mais encorajador de todos os livros da Bíblia, irmãos. Apocalipse sozinho é campeão disso. Porque nesse livro, João nos informa que o fim já está escrito. O fim já está escrito. A igreja perseguida, ela triunfará. Os que sofreram, estiveram em Cristo, serão consolados. Jesus virá majestoso, cheio de glória, de poder, e virá buscar a sua igreja, e a sua igreja somos nós. O mal finalmente será detido, será julgado e condenado. Esse estado terrível de coisas terá fim. Há futuro e esperança para os salvos em Cristo. Tudo isso nós sabemos no Apocalipse, porque João, ele tomou a decisão de escrever esse livro. Voltando para José, de filhinho de papai, ele virou escravo no Egito. Pensa que tenso. Todos os nossos universitários aqui que saíram pela primeira vez de casa, todos eles choraram uma semana. Né, Karine? Era a princesinha do papai. De repente ela tinha que fazer as coisas dela. Ela falou assim, meu Deus, o que eu fiz na minha vida? Sarinha, você fez um excelente negócio disso da Emoji. Ela passou numa universidade federal longe, né? Mas ela teve uma luz dos céus e ficou por aqui. É difícil, e ele virou escravo. E nessa situação, ele teve que tomar uma decisão. Mas que decisão? Escravo está algemado, está preso, não pode fazer nada. Ele podia abraçar a amargura, revoltar-se contra Deus. Ou ali, ele podia honrar o Senhor. Ele podia abraçar aquilo que Deus estava para descortinar para a vida dele, que ele nem imaginava. Ele podia fazer o melhor que ele podia fazer dentro dos limites que impuseram a ele. E foi isso que ele fez. E a gente percebe isso pela história. Por quê? Porque a Bíblia diz que em algum momento Potifar tirou ele da senzala e levou para a própria casa. Virou escravo de elite, aquele que fica dentro da própria casa. Potifar viu nele atitudes, decisões, que falou assim, eu posso confiar nesse cara. E acho que ele começou a confiar aos poucos. E então José foi crescendo na casa de Potifar, e chegou um ponto dele, de tudo que ele tocar, ser tão abençoado e próspero, que Potifar não teve dúvida, você vai cuidar de tudo. Potifar demite o gerente-chefe dele e fala assim, agora é esse cara que a gente vai assumir. Por quê? Porque a mão do Senhor estava com José. Agora, a bênção de Deus não é automática, irmãos. Né? A bênção segue aquele que obedece, a postura. E eu acho lindo aqui o que acontece na vida dele. José, ele reinou mesmo na condição de escravo. Ele era escravo, mas ele reinou. Só Potifar era maior do que ele na casa dele. Não importa a circunstância, você pode ser uma bênção. Você pode abençoar aonde estiver, na situação que se encontrar. Meu pai contava a história, não sei se foi do Masaharu Gunpei, que era do Exército de Salvação, quando ele foi preso por causa da perseguição aos cristãos. Ele ficou preso junto com 2 marginais, homens enormes, bandidos de verdade. Ele era um simples pastor, oficial do Exército da Salvação. E como o que ele podia fazer ali dentro? Ele podia ser bênção. E sabe como ele foi bênção? Aqueles 2 homens eram tão atormentados pela vida torta que eles tiveram,
que eles não conseguiam dormir à noite de pavor. De pavor. Então, para eles dormirem, a única maneira era dormirem abraçados com Masaharu Gunpei. Olha só que coisa fantástica, né? Aquele pastor, ele abraçava. É o que ele podia fazer. Eu tenho um filho que teve uma experiência meio engraçada também. Lá no CT teve um colega que estava com muito medo. Um atleta muito maior do que ele, mais velho do que ele, falou assim: Natan, eu estou com medo. Deixa eu dormir na cama com você. E Natan deixou. Olha só que coisa boa. Né? Falou assim: o que eu faço agora? Deus ordenou para o bisavô de José, chamado Abraão, lá em Gênesis 12, o quê? Ser tu uma bênção. Ser tu uma bênção. Abraão foi bênção. Isaac foi bênção. Jacó, depois de ser batizado de Israel, foi bênção. Agora o filho de Jacó, bisneto de Abraão, sendo bênção. Mesmo como escravo. Não tem situação em que a gente seja com a mão tão amarrada que a gente não possa ser bênção. Tomar decisões de abençoar, como fez José. Então a vida dele, que estava lá na casa do pai, filhinho de papai, ele virou escravo, né? Aí a vida dele começou a subir. Tomou decisões certas. Decisões certas abre portas, pavimenta caminhos. E ele falou assim: agora eu vou. E quando ele estava crescendo, ele estava numa boa. Aí ele recebe um golpe duro mais uma vez. Ele foi falsamente acusado de assédio sexual. Fake news não é de agora, né? Só que o marido, Potifar, ele abraça essa mentira. Há controvérsias, né? Ao que tudo indica, ele não acreditou tanto assim. Mas para não passar por marido chifrudo, ele teve que condenar. Porque ele tinha todo o poder. José era escravo. José era estrangeiro. Né? Se aquilo tivesse acontecido, a degola seria a coisa mais lógica. Mas de qualquer maneira, ele sofre. Aí lá no 39, versículo 20. Depois que a esposa de Potifar falou assim: ó, esse cara aqui tentou abusar de mim, ele mandou buscar José e lançou-o na prisão, em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo o que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que realizava. De escravo prisioneiro, a vida dele estava de mal a pior. Quando parece que vai decolar, vem mais alguma coisa ruim. Mas José ainda tinha que decidir. Que coisa, né? É possível ser escravo e prisioneiro ao mesmo tempo, né? Que coisa maluca. Como é que é isso? Era a situação dele. Nessa hora, ele tinha que optar: ou eu vou vestir o manto de vítima, né? Jogar toalha, amaldiçoar Deus, abraçar a depressão, ou seguindo, tomando decisões que eram possíveis tomar, boas decisões. Sempre, eu repito, há decisões que podem ser tomadas, sempre. Ainda que alguém te coloque uma arma na tua mão e fala assim: você atira, você aperta o gatilho se quiser. A decisão sempre é nossa. Mesmo ali, no isolamento da prisão, ele decidiu o quê? Pelo que a gente vê aqui, ele decidiu ser o melhor prisioneiro. Né? Eu vou ser o prisioneiro do ano. Eu vou ser o sonho de todo diretor prisional. Deve ser aquele cara que não faz rebelião, aquele cara que sorri, aquele cara que ajuda em tudo. Né? Eu vou ser esse cara. Talvez ele começou a se comportar assim e chamou a atenção do carcereiro. Eu falei: esse prisioneiro é diferente. Tem gente que espera, né, a situação mudar para o emocional reagir. E a pessoa fica refém disso. José, prisioneiro, ele decide ser um bom. Ele foi tão bom que o carcereiro começou a dar funções para ele,
de prisioneiro simples, ele se tornou o quê? Auxiliar de carcereiro, foi promovido. Né? Podia fazer tudo, olha que coisa boa. A vantagem é que acho que ele podia escolher a mistura dele, não sei como é que era a marmita lá, né, Leda? Cozinheira. E numa ocasião, lá na prisão, já agora gerente da prisão, olha que coisa bacana, né? Trabalhando, 2 oficiais, aliás, ele foi, não é qualquer prisão, ele foi de segurança máxima, né? Era prisioneiros políticos, e 2 dessa linha aí foram presos, fizeram besteira, o faraó mandou para a prisão, e ali José resolveu ser o melhor colega, né, de carceragem possível. Ele estava ali sempre na área e um dia ele percebe 2 deles com o rosto abatido. Por que ele percebe? Porque ele se interessava, né? Ele devia se relacionar. Ele falou, calma aí, esse cara está sempre cantando e assobiando, por que está assim? Né, com essa cara hoje? Tem alguma coisa errada. Quando a gente se interessa, a gente se envolve com as pessoas, a gente começa a ler. Ainda que ela não fale, a gente percebe. Não é verdade? É assim. Thalitinha está sempre sorrindo, sempre de bom ânimo. O dia que ela não tiver, a gente assusta. Né? Vai todo mundo ligar. O que aconteceu, Thalita? É anormal. Né? Sorriso está estampado no rostinho dela. É assim a Thalita. Não é que ela não sofra, viu? Ela sofre. Mas naquele sofredor egoísta. A minha vida está ruim, eu quero que todo mundo se lasque. Né? E não se preocupa com o ambiente, com as pessoas. E ele percebeu. E aí ele puxa papo com ele. Gênesis capítulo 40, 7. Por que hoje vocês estão com um semblante triste? Eles responderam, tivemos sonhos, mas não há quem os interprete. Disse-lhes José, não são de Deus as interpretações, contem-me os sonhos. E eles contaram os sonhos. José revelou sonhos. José ministrou sobre a vida deles, ali dentro da prisão. E essa sequência de boas decisões foram abrindo portas, foram criando caminhos. E tudo isso catapultou José à posição de primeiro-ministro do maior império daquele tempo, que era o egípcio. Essa história vocês conhecem. Agora, tudo começou lá atrás, quando ele simplesmente foi vendido, quando ele estava debaixo da pressão emocional, sabe, daquela agonia, saudade dos pais, raiva dos irmãos, sem entender por que Deus deixou com tudo aquilo acontecer. Lá atrás, quando ele era escravo de Potifar, ele começou a tomar boas decisões. Porque ele não aceitou ficar refém das condições desfavoráveis. Ele decidiu e tomou atitudes. Tome atitude. Tem que tomar decisões. Porque se lá atrás ele tivesse abraçado, né, o cobertor da depressão, ele não teria chegado onde chegou. As bênçãos de Deus não chegarão à sua vida a despeito da sua indiferença ou da sua paralisia. Sabe, deixando a sua vida estacionada e murmurando das coisas. Sabe, fazer casa na estação da dor, do sofrimento, não vai. Bênçãos não são automáticas. Bênçãos não são automáticas. Aí você pode retrucar. Mas pastor, como é que fica Mateus 5,45? Os irmãos leiam. Por quê? Olha, a bênção da chuva não é automática. Cai sobre os bons e os maus, sobre os crentes e os descrentes. Ela é automática, é verdade.
Mas, se antes da chuva você não preparar o terreno, se antes da chuva vir, você não depositar semente na terra, quando a chuva chegar, não vai produzir nada. A bênção vem, mas a gente deixa ela pelo meio do caminho. Decisões precisam. Hoje é dia de tomar decisões. Faça isso e prepare o seu futuro. Não é um absurdo você esperar até 31 de dezembro de 2022. Esperar os fogos explodirem para falar assim, agora sim eu vou ler a Bíblia. Agora sim eu vou tratar a minha esposa melhor. Não espere até esse dia. Faça como Shin. Shin, todo dia, quando ele acorda, a primeira decisão é amar Jesus e depois amar sua esposa. Por que aquele gente está sempre sorrindo? É o marido. Né? Aí, olha só. Leva essa unção para Portugal, viu, família Merkel? Ensina o povo lá. Ensina o povo como ser bom marido, o Shin. Portugal, as mulheres vão ficar mais bonitas lá, hein? A bênção da chuva. Sabe, o problema hoje em dia é que a gente está na época da informação, né? A gente sabe muita coisa. A gente sabe até ensinar coisas. A gente sabe muita teoria, mas o problema é que essas teorias não se transformam em prática, né? Em vida. É um conhecimento ilusório. E como toda ilusão, ela vai gerar decepção. No acampamento Shalom, a gente fez o nosso retiro lá, né? Janeiro e julho a gente tem a temporada. E tem uma coisa assim eu acho muito kawaii, bacana. É que as criancinhas que nunca arrumaram a cama, elas aprendem com os monitores. Quantos aqui já foram monitor lá no Shalom? Só, quem já foi monitor? Monitor só? Monitores. Monitor ensina a arrumar a cama, ensina a esticar o lençol, a dobrar a coberta, a pendurar as roupas, esticar a toalha, a enfileirar os sapatos, ensina tudo. O monitor incentiva, encoraja, e as crianças voltam para casa e fazem. Aí eu fiz uma pesquisa informal, tá? Não é uma pesquisa exaustiva, mas eu asseguro para os monitores de várias igrejas que eu já ando perguntando, muito mais do que 50% não faz isso em casa. Não faz isso em casa. Né? Olha só que coisa curiosa. Né? Não fazem isso em casa. São jovens, alguns já são universitários, são profissionais, são crente com cabeça boa. A juventude hoje tem uma cabeça boa, né? Tem ideias ótimas, e elas querem o que, essa juventude? Mudar o mundo, é transformar, revolucionar, isso é maravilhoso. Só que eu fico pensando, querem mudar o mundo, mas não conseguem arrumar o próprio quarto. Eu acho meio difícil, sinceramente. Eu acho meio difícil. Gente, pastor, mas quarto arrumado não quer dizer nada, é um símbolo. É um símbolo. Né? Ele mostra como você lida com coisas que são fáceis de fazer e não faz. Quanto mais coisas difíceis. Arruma o quarto. Não, eu quero descansar. E não arruma o quarto. Não, eu quero me divertir, eu quero relaxar um pouco. Não arruma o quarto. É muito chato, é entediante. E não arruma o quarto. Agora os jovens, para de sorrir, está tudo duro. Porque se movimentar vai se entregar. Está tudo tenso. Não vai afetar a vida. Posso deixar para depois. E vai protelando. Gente, encarar as responsabilidades. Isso tem a ver com coisas chatas e entediantes. Encarar essas coisas, as coisas da vida, é o que separa os adultos das crianças. Amém, pais? É isso ou não é? É o que separa adulto das crianças. Eu já falei, Rosa. A Rosa é uma jovem, solteira ainda, quem está assistindo, solteira, inteligente, bonita, você vai se encantar. Os meninos vão querer namorar com você, né?
uma dica, um dia vai de surpresa, quando a mãe dele tiver. Fala assim, dona, eu preciso fazer uma inspeção no quarto do seu filho, a senhora vai comigo. Já vai falar muito. Fala muito da pessoa. Né? Fala muito da pessoa. Bom que se for algum rapaz daqui, vai começar a arrumar o quarto todo dia agora. Gordon MacDonald, em seu livro Ponha em Ordem o Seu Mundo Interior, ele fala assim que o nosso mundo exterior, ele é reflexo do interior. E é verdade. Né? Quando lá fora está bagunçado, a sua casa está bagunçada, geralmente aqui dentro está bagunçado. Reparou que às vezes, de quando em quando você quer virar a página, né? Você tem alguns insights, falando, não, quero mudar, quero fazer coisa diferente. Quando você tem esse ímpeto para mudar, muitas vezes você arruma o seu quarto, você vai ajeitar o seu guarda-roupa, parece que faz parte, ele está conectado, né? A gente organiza até a disposição dos móveis. Olha uma coisa triste, quando alguém, a vida bagunçou, infelizmente a desgraça do divórcio chegou dentro de casa. Divórcio sempre é uma desgraça, sempre, sempre. Para a parte vítima, a parte agressora, é uma desgraça. Aí você quer refazer a vida, e o que você faz? Vai alugar uma casa, né? Vai comprar móveis, vai ajeitar a sua vida, você tenta organizar decisões importantes. Quantas vezes você decidiu e ficou pelo meio do caminho? A palavra de Deus diz, escolha hoje a quem servais. Hoje. Aos seus propósitos, aos de Deus. Tem coisas importantes. As suas decisões definirão o seu destino. Se é importante, não espere a virada do ano. Comece hoje. Até porque, talvez não dê tempo em 2023. Uma decisão importante sempre é consertar relacionamentos quebrados. Eu sei que fim de ano tem uma atmosfera propícia. Parece que até os outros estão mais prontos para perdoar, se for o caso. Mas comece hoje, porque 2023 pode ser tarde demais. Tudo o que tem que decidir, decida hoje. O seu futuro começa hoje. O seu feliz 2023 começa hoje. Se você começar hoje, a sua esposa, lá no final do ano, você já vai chegar em vantagem. Você vai chegar já com o caminho andado. E geralmente quem espera até aquele dia, vai morrer pelo meio do caminho. Eu não estou querendo trazer agouro sobre as suas decisões, mas é isso. Eu quero te convidar agora a curvar sua cabeça. Uma série de coisas vieram à sua mente durante esse tempo. Algumas decisões que parece que chegaram e você tentou espantar. Não, isso não. É isso sim. Geralmente esse que você fala, não, isso não, deve ser isso sim, porque você diz isso não, porque isso vai demandar esforço, vai demandar humildade, lidar com o seu orgulho, vai demandar alguns sacrifícios que você não quer tomar, mas sabe que precisa tomar. Algumas renúncias talvez vai ter que ser feita. Alguns comprometimentos mais sérios. Decida a sua vida e defina sim o seu destino. Faça escolhas nessa manhã, eu te encorajo. E depois, quando chegar em casa, escolha uma pessoa da sua confiança, da sua casa, seu amigo, e fala assim, hoje a minha vida começou a mudar, porque eu tomei essa decisão. A lista de 15 do fim de ano, às vezes vira nada, mas se você tomar uma decisão hoje, e você implementar a partir de hoje, não amanhã, a sua vida já começou a mudar.
o seu futuro já está diferente. Eu te encorajo, faça uma decisão na presença de Deus. Decida ser o melhor marido, uma melhor esposa, de maneira prática. Quem sabe, é isso que você está precisando fazer. Você, a partir de agora, eu vou ajudar nesse detalhe, vai ser a minha tarefa. Um dia o meu pai perguntou para minha mãe, o que eu posso fazer para te ajudar? O que eu posso fazer mais? Ele falou assim, podia ajudar a recolher as roupas do varal. Já morava na chácara, aposentado. A partir daquele dia, todos os dias, sem exceção, estivesse fazendo ou terminando alguma obra, 3 horas, ele olhava o relógio, ele deixava tudo, ia até o varal e recolhia todas as roupas. Uma decisão que já afetou o casamento dele. Uma decisão. Jovens, esteja namorando ou não, decida pela pureza dos seus olhos, pela pureza no seu relacionamento de namoro, em nome de Jesus. Se avançou, regrida, arrependa-se. Não deixe para o fim de ano, porque todo casal de namorado faz opção pela santidade para começar um novo ano. É hoje a hora, o momento para você tomar essa decisão. Está com o relacionamento quebrado, decida hoje. E decida agora já. Se possível, hoje mesmo. Você vai até a casa, é muito longe, telefona. Decisão hoje, hoje. E a principal decisão talvez seja essa, que você está relutando para assumir diante de Deus. Decisão que se concretiza é aquela que ela é bem específica, ela tem uma data e uma hora para começar, senão não vai. E principalmente escolha Deus. Sai do comodismo. Decida como Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O Senhor te deu 6 dias para trabalhar e para fazer aquilo que você gosta para fazer. Um dia, consagre ao Senhor. Pais, ensine os seus filhos a honrar o Senhor, você mesmo honrando. Decida honrar Deus no seu trabalho. Tem coisas meio tortas, larga isso. Eu fiquei feliz, um casal novo convertido, falou assim, pastor, eu tenho gato aqui em casa, e eu decidi abandonar esse gato. Ótimo, decisão, decida acertar a sua vida diante de Deus, honre a Deus. Pai Santo, nessa manhã, hoje, a nossa decisão para o sim ou para o não, nós sabemos, está pavimentando a via por onde nós vamos trilhar. Muitos de nós fizemos decisões importantes na Tua presença, que nós sabemos já está mudando o nosso futuro, porque nós decidimos diante de Ti, nós vamos implementar com seriedade. Deus, que essas decisões venham transformar casamentos amortecidos, casamentos mornos, casamentos frios,
Que essas decisões venham estreitar os laços entre pais e filhos. Que essas decisões venham trazer brilho nos relacionamentos de namoro que os jovens da nossa igreja têm desenvolvido. Que elas atraiam o teu olhar de aprovação e não de tristeza. Ó Deus, que essas decisões venham trazer um ambiente de pureza na vida dos nossos jovens e também dos nossos adultos, sobretudo os homens dessa igreja. Ó Deus, que a pornografia se torne algo do passado e os olhos possam passar a contemplar o belo, o santo, o glorioso. Que essas decisões, ó Pai, venham te honrar através de um jeito de trabalhar, através de empresas, ó Deus, em que Jesus possa ser realmente reconhecido como sócio majoritário. Que essas decisões venham fazer dos membros dessa igreja, ó Deus, homens e mulheres verdadeiramente comprometidos com Jesus, e venham formar famílias fortes, uma igreja forte, para que a gente possa avançar, ó Deus, na missão de alcançar vidas para o Senhor Jesus. Que essas decisões, ó Deus, venham honrar a Jesus Cristo, aquele que temos chamado de Senhor, para que Ele seja Senhor de fato, das nossas vidas individuais, das nossas famílias e da nossa igreja. Que essa decisão, ó Deus, venham pintar para nós um futuro de esperança e muito abençoado. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Coloque-se de pé. Vamos cantar. Escolho te amar, escolho te obedecer.